Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer a aula 6, a prática 6. A gente vai discutir sobre perturbação, saturação e especificação de sensores. Nessa aula a gente vai tentar deixar um pouquinho mais próximo da realidade a nossa simulação. Por quê? Por exemplo, até hoje a gente dimensionou, a gente projetou o controlador, simulou o controlador do motor de corrente contínua e tal, sintonizou o controlador. Só que em momento nenhum a gente aplicou uma perturbação, ou seja, o que aconteceria se aparecer um torque externo ao motor sendo aplicado no eixo dele? Pode ser, por exemplo, um braço robótico que o motor está movimentando, pode ser uma esteira, pode ser um atrito que aparece no motor de repente, por exemplo. Então o que acontece quando acontece uma perturbação e altera a velocidade do motor? O meu controlador tem que dar conta de compensar aquilo e voltar para a velocidade desejada, né? Então nós vamos inserir no nosso modelo no Simulink a parte da perturbação. Depois nós vamos discutir um pouco o que é a tal da saturação. Nós vamos ver que nas simulações que a gente vai fazer, a tensão do motor é calculada pelo controlador e aplicada no modelo simulado. Mas e se aquela tensão calculada pelo controlador não for, se ela for maior do que a tensão que o motor é capaz de suportar, ou que o atuador do motor, né, a ponte H ou o driver de potência, seja capaz de aplicar no motor? Então, o meu controlador não vai funcionar com aquele mesmo desempenho, eu não vou conseguir aplicar a tensão que o controlador está calculando. E por último, o que acontece se a gente mudar o sensor? Nós usamos nas outras simulações aquele sensor maravilhoso, com um tempo de resposta super rápido, mas e se eu não tiver um sensor tão próximo do ideal? O que vai acontecer? Então, começando, né, a prática, então, para simular a perturbação naquele modelo do motor, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Na aula passada, a gente usou aquela função de transferência final, né, que me dá a velocidade do motor em função da aplicação de uma tensão. Só que nas equações que a gente tinha discutido outro dia, aparece uma outra variável externa, que é o torque resistente, né, o torque externo que está sendo aplicado no motor. A gente tinha desprezado ele para poder encontrar uma equação que relacionasse só a saída, velocidade, com a entrada, tensão aplicada. Mas e se esse torque não for zero? Se eu tiver um torque externo sendo aplicado também? Então, para isso, eu vou pegar aquelas 4 equações que a gente discutiu e vou fazer um diagrama de blocos expandido daquelas 4 equações. Aquelas 4 equações são equivalentes a esse diagrama de blocos, que era um bloco só que a gente vinha utilizando. Só que eu vou pegar aquelas 4 equações e cada uma eu vou transformar em um bloquinho. Por exemplo, aqui. Essa primeira equação, ela me fala o quê? Que a tensão ela é igual a corrente vezes a resistência, mais um LS vezes a corrente, ou seja, a derivada da corrente vezes a indutância, mais uma força contra a eletromotriz. Se eu isolar aqui essa variável I, né, eu vou ter o seguinte, eu vou ter U menos E, que é a força contra a eletromotriz, passando por uma função de transferência 1 sobre Ls mais R, que vai me dar o I de S. Eu tenho essa outra equação que me fala que o torque gerado pelo motor é o Kt vezes a corrente. Então, Kt vezes a corrente. Eu tenho essa outra equação que, se eu isolar o ômega, eu vou obter que o torque gerado pelo motor menos o torque resistente vezes uma função de transferência 1 sobre Js mais B vai me dar o ômega, que é essa parte aqui do meu modelo. Então, olha só, eu não estou mais desprezando o torque resistente. O torque resistente está aparecendo aqui como uma nova entrada. E eu tenho essa realimentação aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado, que essa realimentação não é realimentação de controle, não é um sensor.
É aquele efeito que eu falei, o motor sendo alimentado, ele gira e o fato de o motor girar causa a geração de uma força contra a eletromotriz que subtrai da tensão que eu estou aplicando no motor. Então nós temos que tomar muito cuidado que isso aqui não é a malha de realimentação. Isso aqui é uma malha interna, é um efeito físico que acontece internamente no motor, não tem como excluir esse efeito é físico da construção do motor, né? Mas ele tem que ser modelado, né? Então a gente vai fazer esse modelo aqui expandido, eu vou fazer passo a passo aqui, para quem ainda está com alguma dúvida no Simulink. Eu vou criar um modelo novo, vou vir aqui na biblioteca, eu vou pegar uma função de transferência, outra função de transferência, o que mais que a gente tem? Dois ganhos, então eu vou pegar na biblioteca, no Math Operations, dois ganhos. Esse ganho aqui eu vou inverter de posição, flip. O arquivo aqui. Vou ter dois somadores para poder aparecer essas outras entradas, né? Que vai lá no Math Operations. Já estou selecionado nele, estou procurando. Sum aqui. Só que essa soma vai ser uma subtração. Então eu vou abrir aqui, vou escolher a subtração e vou fazer aqui as minhas ligações então. Essa soma aqui vai aparecer duas vezes, que vai ser o torque externo. Confio aqui, né? E conectei tudo aqui. Vamos montar as funções. Esse aqui é 1 sobre ls mais r. Tem que aumentar um pouquinho para eles poderem aparecer. 1 sobre ls mais r. Esse aqui é o KE, o KT, constante de torque. Esse aqui é 1 sobre JS mais B. Vamos aumentar também para ele aparecer. Esse aqui é o KE. E pronto, né? Aqui nós vamos ter uma entrada de um torque. E aqui nós vamos ter a entrada de tensão. Observe então que esse modelo que eu acabei de criar, ele substitui esse modelo aqui. Quando eu for colocar o controlador, eu substituo aquele modelo por esse aqui. Eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó, copiar, excluir aqui e colocar esse modelo. Não vai caber, mas a gente dá um jeito aqui. E fazemos as conexões aqui. Certo? Se eu não conectar um torque externo aqui e executar esse programa, ele vai me dar aquele mesmo resultado da aula passada, que a gente tinha feito só a sintonia do PI. Então, esse modelo aqui simplesmente substitui aquele. Se eu aplicar aquela regra malha direta sobre 1 mais malha direta vezes malha de realimentação, eu vou obter aquela função lá também. Só que agora eu tenho essa opção de colocar um torque externo. Então, na hora que vocês vierem fazendo o roteiro da prática, deixa eu dar uma passada aqui. Os parâmetros são os mesmos, vocês vão colocar aquele modelo em Simulink que foi feito, colocar o controlador PI, como eu já coloquei. Vão simular o sistema de controle para um set point agora de 50 radianos por segundo no tempo zero. Como que eu coloco isso? Lembra que eu criei aqui o meu set point? Ele era de 1 radiano por segundo no tempo zero? Ele vai ser agora de 50 radianos por segundo. Espero que o meu sistema responda da mesma maneira.
igualzinho, né? Só que agora ele vai para 50 radianos por segundo em vez de 1 radiano por segundo, tá? Vocês vão colocar também uma perturbação externa de 4 Nm no tempo 3 segundos. Então, olha que legal, agora que a gente vai começar a colocar a perturbação. Então, no sources aqui, eu vou pegar um outro degrau. Vou colocar uma perturbação de 4 radianos por segundo e ela acontece no tempo 3 segundos. Então, obviamente, eu vou ter que aumentar o meu tempo aqui para um tempo maior, né, de simulação. Então, no tempo 3 segundos, eu vou ter um torque externo de 4 Nm. Vamos ver o que acontece. Run. Olha, no tempo inicial ele recebeu o set point, teve aquele sobressinal pequenininho, que a gente viu que era até menor do que 2%, e em pouco mais de meio segundo ele já tinha estabilizado. Quando aconteceu a perturbação de torque, ele saiu da velocidade, o controlador conseguiu fazer ele voltar para a velocidade. Por quê? Como que o controlador fez isso? Então, na hora que vocês forem continuando a prática, eu pedi para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão medir, então, a velocidade angular, que é o que a gente já fez. Vocês vão colocar um outro scope medindo a tensão aplicada no motor. Onde que a tensão é aplicada no motor? A tensão aplicada no motor está sendo calculada aqui, ó. Eu já tinha até colocado o scope aqui, tá? Esse vai ser o scope que vai medir a tensão que está sendo aplicada no motor, que é o calculado pelo controlador. E a corrente no motor? Se eu pegar aqui naquele modelo que eu tinha feito, onde que aparece a corrente do motor? Lógico, depois dessa 1 sobre LS mais R, tá? Então, vocês vão colocar também um scope aqui, logo depois do 1 sobre LS mais R, para a gente ver aquela tal da corrente de pico que acontece no motor quando a gente dá a partida. Ela vai aparecer aqui também. Aí vocês vão mostrar o modelo, a velocidade, a tensão, a corrente. E aí eu fiz uma observação aqui. Nos outros exercícios, a gente vai sempre querer comparar esse modelo aqui com os modelos que a gente vai fazer em seguida, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que duplicar o modelo. Na verdade, inclusive, o sensor nem vai aparecer aqui ainda. Nós vamos colocar o sensor como unitário. A simulação deve dar mais ou menos a mesma coisa, né? Nós vamos comparar o que acontece nesse modelo, exatamente como ele está, e um modelo, por exemplo, com sensor, um modelo com saturação do atuador. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar, o macete é o seguinte, ó, eu vou pegar esse modelo aqui, vou duplicar ele todo, copiar e colar ele igualzinho aqui embaixo. Nessa versão do MATLAB que eu estou usando, a gente consegue vir aqui no Scope e falar com ele já não estou até achando onde que eu coloco o número de entradas no Scope. Number of Input Ports. Eu vou escolher aqui 2 entradas no Scope. Aqui, ó. Então eu consigo colocar uma entrada, 2 entradas, eu consigo comparar essa simulação com a outra. Lógico, aqui se eu comparar, as duas vão dar iguais, mas só para a gente ver uma diferença, vamos mudar. Vamos colocar aquele próprio sensor que a gente tinha. Vamos pegar uma função de transferência aqui. Contínuos. Pegar a função de transferência, inverter. Como que a gente tinha? 0,001. Então a gente vai conseguir comparar
o modelo sem sensor com o modelo com sensor, né? Sem sensor não, com sensor ideal e o sensor real. Então, olha, eu consigo comparar aqui, ó. Né? Olha como a diferença foi bem pequena, porque o meu sensor foi bem dimensionado. Mas no roteiro que vocês vão fazer, vocês vão comparar. Então eu pedi aqui, olha, vocês vão fazer essa duplicação, né? E vão substituir no modelo um sensor, que é uma função de transferência de primeira ordem, com constante de tempo 2 vezes menor do que o tempo de assentamento do sistema em malha fechada. Então não vai ser aquele 0,01. Vocês vão pegar o sistema em malha fechada, ver qual que é o tempo de assentamento dele, como é que a gente vai medir o tempo de assentamento do sistema em malha fechada. Deixa eu até tirar esse aqui para não atrapalhar. Quando eu pego o scope aqui, o que é o tempo de assentamento? O tempo de assentamento é o tempo que o meu sistema leva para chegar de 0 a 98% do valor final. Então aqui, meu valor final foi 50, qual o tempo que ele levou para chegar em 48 radianos por segundo? Vamos dizer que foi aproximadamente 0,4. Então meu tempo de assentamento foi 0,4. Então a constante de tempo do meu sensor, né, o tal, dessa função de transferência aqui, vai ser 2 vezes menor, ou seja, 0,2. Não é isso? Então vocês vão substituir, vão colocar aquela função de transferência como eu coloquei aqui, e vão fazer a comparação dos dois modelos. No modelo, né, fazer a comparação da velocidade angular, da tensão aplicada no motor e da corrente no motor para esse novo modelo, né? Depois vocês vão considerar um outro sensor com constante de tempo 10 vezes menor do que o tempo de assentamento. Então aquele tempo de assentamento que era 0,4, agora o sensor vai ter uma constante de tempo de 0,04. Né? E fazer a mesma coisa, plotar a velocidade angular, a tensão, a corrente. Depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão considerar que o sistema de acionamento do motor só é capaz de fornecer de menos 36 a 36 volts. Como assim? Olha só, se eu medir a tensão aqui, que tensão que está sendo aplicada no meu motor para conseguir fazer aquela resposta bonitinha? 40, 42, 44 volts. E se o meu motor, o meu driver, só for capaz de trabalhar no máximo 36 volts? Então nós vamos usar o elemento saturation do Simulink. Então vai estar aqui, ó, em não linearidades, descontinuidades, saturation. Tá? E a gente vai colocar aqui logo após a saída do motor. A saída do motor não, logo após a saída do controlador. Então o controlador, o valor calculado pelo controlador vai ser saturado em mais 36 a menos 36. Contrário, né? Menos 36 a mais 36. Então ele pede aqui, ó, upper limit 36, lower limit menos 36. E aí a gente vai ver o que acontece quando aparece essa saturação, né? Ou seja, quando o meu sistema de acionamento não consegue fornecer a tensão que está sendo calculada pelo controlador. Certo? Então eu vou pedir para vocês continuarem essa prática e depois assistirem o vídeo que eu vou fazer junto com vocês a resposta, né? Resolvendo o sistema todo e a gente discutir alguns efeitos dessa simulação.